Fala pessoal, tranquilo? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar aqui, tá? Os vídeos que eu vou trazer aqui vão ser relacionados a assuntos diversos, mas sempre tentando se direcionar para a área da autodefesa, proteção, enfim. E outras áreas, seja outras coisas que eu vou falar, por exemplo, tanto do dia a dia quanto questões de desenvolvimento pessoal, né? Temas um pouco mais polêmicos, etc, né, para se aprofundar. Também sempre no final vão acabar se direcionando para aquilo, né? Uma coisa vai complementar a outra. E, e tem diversas áreas assim que eu posso comentar, que eu posso falar alguma coisa, né? No caso do vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre, né, sobre técnicas de autodefesa, né? Não vou ensinar nenhuma específica. Não sou mestre em nenhuma arte marcial, não sou faixa preta, né, no caso, em nenhuma arte marcial. Não pratiquei muito tempo, né, artes marciais, pratiquei bastante também defesa pessoal, né, com o pessoal muito bom do Rio de Janeiro, né, que hoje eu estou um pouco parado, mas em breve pretendo voltar aí, pretendo voltar, né, que é o pessoal da Combato. Devo muito a eles, tá, principalmente ao mestre Paulo. Nos próximos vídeos eu posso, né, comentar alguma coisa, mas boa parte dos meus conhecimentos eu devo todo o sistema, né, todo, ao que o mestre Paulo ali proporcionou para nós, né. É sensacional, assim, eu acho muito bom, tá. No início eu vou admitir, tive minhas dúvidas, mas depois de entender melhor, assim, sabe, refletir bastante, as conclusões foram as mesmas, assim, né, ao longo do tempo. Eu pude entender melhor. E eu gostaria, né, de compartilhar, começar a fazer esse vídeo, compartilhar com vocês, que eu vejo que tem muita gente, né, que ainda é muito leiga nesse assunto, tem muitos comentários assim que acabam sendo meio errôneos. E a verdade é que eu já passei por muitas fases assim, eu tô há bastante tempo assim, né, sempre pesquisando, né. Eu sou formado em segurança pública também, né, tecnólogo, pesquisando sempre, tentando sempre me aprimorar, né, tanto para minha defesa, para a defesa da minha família, quanto, enfim, né, para poder repassar a informação, né, qualquer situação dessa aí. E, enfim, o, o que eu posso falar assim mesmo não tendo, né, essa especialização, né, tendo uma faixa preta, uma coisa, eu não me proponho, né, já vou deixar isso claro, não me proponho ensinar nenhuma técnica específica. Sei algumas coisas sim, tenho cursos, enfim, pratico assim de vez em quando, né, para tentar não esquecer, porque isso é muito importante. Mas, em resumo, o que eu, né, pretendo trazer aqui com os vídeos são frutos de reflexões, né? São frutos de reflexões, né, de, de todos os ângulos, né? Sempre, como eu digo, para um aperfeiçoamento pessoal, né, para ajudar também as pessoas a, a conseguirem efetivamente, né, sobreviver, né, numa situação que a gente está hoje aqui, infelizmente no Brasil, né, muito complicada, né. Graças a Deus ainda a gente não chegou num México, né, ainda da vida, mas ainda assim é bem chato, assim, tem uma série de coisas que acabam influenciando, né. Muito mais complexo do que a gente imagina, né. Muitas vezes a gente ouve um pessoal comentando, só reagir ou não reaja, quando é relação a assalto, né, ou não briga, não faz isso. E cara, é uma situação muito complexa, assim, sabe, são anos de reflexão que eu andei passando, sabe, anos de erros também, tá, não pensem assim que eu nunca errei, sim, já errei bastante, já passei por situações assim tanto de golpe, de ameaça, assalto, brigas assim em público, né, no caso no transporte público. Já trabalhei como segurança também, então já
já tive uns embates aí, é, nenhum ao ponto de precisar contato físico, porque como eu peguei uma época que, né, uma época mais atual, foi uma época ainda de que as pessoas ainda já têm muito medo, né, por causa do nosso sistema judiciário, enfim, que pode tender, por um lado, pode acabar as leis, né, podem acabar tendendo a favorecer o infrator, né, o criminoso. E é aprender autodefesa mesmo, mas a gente vê que um problema que a gente tem muito recorrente é as pessoas se fiarem muito numa técnica específica, né? Ah, o cara ensinou aquilo ali, não, o Krav Maga, pra defender faca, beleza, é assim, eu vou fazer assim, vou torcer, não sei o que, né? Vou bater, vou dar um soco na cara e tá. Mas aí a pessoa fica presa naquilo ali, sabe? É só aquilo ali, só aquilo ali. E eu sei que eu já cometi esse erro, tá? Inclusive mesmo dentro do combate, né? Mas aí eu digo, o erro é do aluno, né? Não tem nada a ver com o que eles me ensinaram, tanto é que depois eu fui esclarecer melhor, né? Foi no caso com defesa de arma de fogo. E o que a gente tem que botar é a prática, né? Eu acho que as técnicas que a gente aprende muitas vezes são teóricas, elas são muito teoria. Mas o que a gente tem que botar é a prática, né? Então, por isso que é tão importante ter alguém para treinar, ter um, dois, três amigos ali que estejam junto ali, queiram melhorar, estejam buscando o mesmo caminho que tu, né? Pra, pra tu ir testar. Ah, o cara me ensinou isso aqui, beleza. Mas, pô, eu sou mais baixo. Entendeu? São diversos fatores que mudam, né, o cenário quando a gente fala de autodefesa. Porque são coisas assim que a gente nunca vai imaginar. Então não tem como ensinar tudo, sabe? Então não adianta tu chegar lá e falar, não, tu defender fiadamente, ah não, é a técnica do Krav Maga que vai me salvar de um ataque de faca. Não, não é isso, cara, não vai ser, entendeu? Eu acredito que uma arte marcial ou outra, assim, vão ter coisas mais úteis, menos úteis para tu aproveitar, sabe? E isso vai fazer conforme a individualidade de cada um. A gente aprende o genérico, sim, a gente aprende um genérico, tá? Mas é para ter pelo menos alguma coisa mentalizado, nosso cérebro trabalha assim, né, com padrão. Então, principalmente na hora do estresse, que também são outros assuntos que eu pretendo abordar aqui, né, o emocional na hora do 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 estresse ali, né, de uma reação, do assalto, uma briga, enfim. E a gente precisa desse padrão, né? E conforme a gente vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai trabalhando o emocional, daqui a pouco a gente já consegue ver que não é bem assim. Então, por isso que é bom o sparring, assim, né? Porque aí a gente vai se acostumando, vai transformando aquilo mais natural, entendeu? E, e eu sei que eu errei nesse ponto, que, por exemplo, eu treinava com um amigo meu, desde muito tempo, a defesa com arma de fogo. A gente fazia com airsoft, né? Inclusive de ferro, machucou pra caramba. A mão saía sangrando quase todo o treino. E só que esse meu amigo ele pesava quase uns 20 quilos a mais que eu e alto ainda, né? Então, cara, quando eu tentava fazer a técnica e tudo, eu começava a desconfiar assim, pô, estão me ensinando a técnica errada, estão me ensinando. Mas na verdade não, era eu, tá? Era o meu erro. Porque eu falava assim pro meu amigo, cara, reage como se fosse uma pessoa, um cara mesmo, entendeu? Para tentar deixar o mais realista. E eu tentava aplicar da forma mais técnica e possível, assim. E assim, quadrada nesse sentido, entendeu? Só que eu tava errando, porque se eu pedir pra ele ser mais realista, eu também tinha que meio que equivaler o nível, sabe? Então, a gente vê que aquilo ali foi só uma parte, tá? Então, por exemplo, a gente pode acabar caindo nesses dois extremos, né? Pode ser que a gente fale, não, toda técnica é falha, ou não, só essa técnica é boa e acaba caindo, quando vai cair na prática, ela não funciona e a gente fica naquela dissonância cognitiva, né? De ficar se afirmando, 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 ignorar fatos, enfim. Nesse caso da defesa de arma de fogo é um pouco mais delicada, né? Porque realmente são situações muito críticas, são situações onde a vantagem do adversário, né, do inimigo no caso, né, do agressor, é muito grande. Então, é aquela questão de adaptabilidade, né? Só que aí, por exemplo,
né, acaba acontecendo nessas partes práticas, muitas vezes, da pessoa, do inimigo tomar atitudes que tu não prevê, sabe? Então tu tem que se adaptar, sabe? Tu tem que ter o genérico, tu tem que ter a parte central do genérico, né? O bojo, né? Aquela parte essencial, né? A base, para tu poder tirar alguma coisa dali, poder improvisar, né? Na hora do estresse. Porque, como eu digo, nessa hora são os instintos que acabam falando mais alto. E se aquela pessoa, normalmente aquela pessoa já veio de uma situação de agressão assaltante, né? Ele já vive numa situação dessa, os instintos dela já estão mais propensos que uma pessoa mais, né, na cidade civilizada. E então, no final das contas, não é que a técnica não conte, tá? A técnica ela vai contar, mas ela não pode ser aquele quadrado, sabe? Tipo, só aquilo ali, e porque vai acabar caindo nos dois extremos, sabe? Aquilo ali é a base, sabe? É pegar a base, pegar a teoria por trás e depois adaptar, pegar, juntar com outras coisas, né? Com conceitos de combate, talvez eu vá abordar isso nos próximos vídeos também, né? A mentalidade, enfim, a vontade, a agressividade, tudo isso aí. Que tem que juntar aquilo ali, sabe? E vai, como eu posso dizer, vai sair o que tiver que sair na hora, sabe? Por isso que é bom o sparring, porque ali tu testa e vê. Eu lembro assim, quando eu tava treinando com meu amigo, eu falava, ah, cara, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu não dei uma rasteira nele? Claro, a gente, na hora ali, não tinha tatame, não tinha nada, óbvio que eu não ia dar uma rasteira e fazer o cara cair com a cabeça no chão, né? Era perigoso, enfim. Mas são coisas aplicáveis, entendeu? Porque por exemplo, eu segurava, conseguia reter bem a arma, conseguia, né, até algumas vezes conseguia reter bem, fazia a técnica certinho, só que depois ele se mexia, entendeu? Então ali já começava a complicar. E ali é naquele momento que eu começava, depois eu saía do treino, ficava assim pensando, cara, eu podia ter aplicado uma rasteira, né? Num caso real, eu podia ter uma mordida, por exemplo. Enfim, dado um chute no joelho, ter torcido o joelho. São coisas muito importantes assim para se ter, né? No caso da ameaça, da ameaça de fogo, né? Da ameaça da arma, a gente tem que pensar mais em neutralizar a pessoa que está, né? Porque, como a gente fala, o problema não é a arma, né? Não é o objeto, né? O problema é a pessoa que está portando, né? Aquilo ali. Então, o importante naquele momento era mais neutralizar o cara, entendeu? No caso ali, meu amigo, e, e desarmar ele, né? Então, é uma coisa que eu gostaria, assim, de ressaltar, assim, que não vão ser todas as técnicas que vão ser, né, Ctrl C, Ctrl V, muitas vezes tu tem que dar uma adaptada, né? Por exemplo, um agarrão, né? Às vezes tu não consegue, tu não tem força, tu é uma pessoa muito mais fraca, enfim. Tem formas de se adaptar a isso fazendo academia, enfim, né? Ficando mais forte, sei lá, vê o jeito aí pra tu ficar mais forte. E quando tu é, no caso assim, quando é mais fraco, de repente já não funciona, entendeu? Ah, tu agarrar, torcer o dedo, fazer isso, fazer aquilo. Uma mulher, por exemplo, que mede 1,50, 1,60, né? 1,50 já é exagerado, mas deve ter, mas não é tão normal. Mas pessoas de baixa estatura, né, mulheres, enfim, que são normalmente mais fracas que homens, né, cientificamente comprovado. E então tem que ter uma adaptação, né? Então tem que ter ali uma coisa que tu não pode ficar se prendendo, sabe? E isso, na verdade, eu falo porque justamente vem aqueles comentários sobre autodefesa, sobre, enfim, sobre reagir, não reagir, que vai cair nos dois extremos, né? Ou a pessoa vai ser completamente contra, porque nada funciona, isso é besteira, é arte marcial e coisa só para esporte, só para se divertir, enfim, né? Ou só para a autodefesa não funciona de forma nenhuma. Ou a pessoa vai ficar naquele síndrome de Deus sabe tudo, sabe? Tipo, ele é o Deus que sabe tudo. Porque não consegue aceitar os fatos, né, do erro,
ao invés de se debruçar sobre o próprio erro, tentar adaptar aquilo ali, que é o que a Combato faz muito, sabe? E é isso que eu gosto neles, que eles já adaptaram demais, vão adaptando, vão adaptando, vão adaptando, e inclusive vão adaptando para alunos muitas vezes específicos, né? Conforme vê a dificuldade da pessoa, se é mais baixa, se é mais fraca, enfim, se o cara é bombado já tem vantagem, enfim, né? Forte, né? E então eles vão adaptando e se debruçar, né, humildemente sobre aquele erro, sabe? E falar como é que a gente pode melhorar isso aqui. E aceitar que nem todas as situações, cara, a gente vai conseguir abordar, sabe? Muitas vezes as pessoas ficam olhando assim, sabe? Ficam apontando só o dedo ali. Ah, viu? Isso aí não funciona. Aí erra uma coisinha, ah, viu? O sistema não funciona, não adianta não reagir. Aí o outro do lado lá que se achou Deus sabe tudo vai falar, ah, viu? Eu tava certo, não, tinha que ser assim. Sabe, cara, é chato assim. Mas a realidade é essa. Então, nunca vai conseguir abordar tudo, porque, por exemplo, vamos de novo, por exemplo, da arma de fogo. Normalmente se aborda posições específicas, por exemplo, a arma aqui do lado, né, ou aqui na frente, né, ou aqui nas costas, enfim. Mas, cara, já existiu situação do cara, né, colocar a peça literalmente debaixo da camisa. Pegou aqui, botou pela manga, abordou, botou aqui pela manga e botou aqui no sovaco. Entendeu? Cara, nunca que alguém ia pensar em fazer isso. Então, tipo, principalmente o brasileiro, que é um bicho extremamente criativo. Então, assim, quando que tu vai ter uma coisa? Então não adianta tu chegar lá, apontar o dedo pro cara e exigir perfeição, sabe? O ser humano vai tentar fazer o máximo que der, né? Desde que seja com esses requisitos, assim, que eu falo, né? De se debruçar sobre aquilo ali, né? Tentar adaptar e tentar tirar o melhor dali, o mais realista possível. E o realismo se tira na prática. Né? Então, por isso que é importante praticar a luta, enfim, essas aí não é só teoria, não é só pegar um vídeo na internet e coisa. Tem que ir lá e testar, entendeu? Testar com agressividade com diferentes adversários, um mais agressivo, um mais fraco. Ah, testou com mais fraco? Não, mas eu quero testar com um mais realista, um cara maior, enfim. Vai testando, sabe? Eu acho que é isso importante da técnica. Não ficar afiado naquela coisa assim, não, pô, agora eu sou... Tem muito disso aí também, pá, o cara faz luta, não sei o que, pá, agora eu sou foda, eu sou foda pra caralho, cara, sou muito bom, né? Cara, não faz muito sentido, sabe? Tu sempre vai ter alguma coisa pra aprender e é aquilo que eu digo, cara. Sempre vai ter alguém que vai acabar sabendo mais que tu. Então, isso quer dizer que tu é motivo pra se agarrar? Não, porque senão tu vai falar isso pra tudo, sabe? É aquela coisa, evitar os extremos, né? Tu nunca pode ficar só arregando nem também achar que é o super foda da parada. Tu tem que estar ali na estratégia, na calma. Eu vou abordar esses assuntos de emocional, enfim, depois. Mas acho que é isso que eu tinha para falar assim de técnica, né? A gente nunca vai poder abordar tudo, né? Só para assim falar assim, para evitar de cair nesses extremos, né? Para vocês saberem filtrar muitas vezes o que vocês encontram na internet tem muita coisa boa, cara. Tem muita. Começou a surgir bem depois, tá? Antigamente tinha mais aqueles vídeos bem fantasiosos, bem naquele estilo mesmo, assim, do outro lado, né? O cara que acha que tudo só dele é a verdade, né? Quando vê na prática não é, erra muito. E, e agora, assim, eu fui vendo outros vídeos, assim, e muitos vídeos americanos, né, do lado exterior, de instrutores americanos que não são da Combat, são de outras áreas. Nem, não lembro o nome do canal agora, se eu puder recomendar depois eu recomendo para vocês. E cara trazendo bons conceitos assim, né? Por exemplo, quebrando paradigmas assim, é isso que eu meio que quero fazer aqui, entendeu? Quebrar um pouco os paradigmas assim, porque por exemplo, sempre se disse assim: "Ah, qual a melhor defesa contra uma faca? Correr". Mas aí o cara chega lá e fala: "Pô, mas e se tu não tiver opção?" Entendeu? Por exemplo, tu tá num ambiente confinado. Cara, tu correr é a mesma coisa que morrer, porque o cara vai correr atrás de ti,
vai te saquear pelas costas, se pegar num rim, numa artéria, uma coisa, já era, entendeu, cara? A chance de tu morrer é muito grande. Então, quais são as etapas, enfim, as ações a serem tomadas, né, nessa situação. Aí ele vai lá, fala, não, pô, aqui não tem como correr, entendeu? Numa situação muito grave, tu vai ter que te defender na mão limpa se tu não tiver alguma coisa para se defender, né? É uma situação muito exagerada, né? É, é um outro assunto também para se falar, né? Sobre a questão das facas, enfim. É uma situação extremamente extrema mesmo, né? Porque a princípio tu tem que estar preparado. É melhor tu estar preparado, né? Para qualquer coisa do que se encontrar numa dessas. E se encontrar, né, ter que fazer o que tiver que fazer. Não tem outra. Para tu sobreviver, voltar pro, enfim, para tua esposa, filho, para tua mãe, para teu pai, né, para quem tu tiver como família, pro teu gato, pro teu cachorro, qualquer coisa. E enfim, é meio que isso que eu quero fazer, entendeu? Com esses vídeos assim, tentar demonstrar uma parte mais esclarecedora, assim, uma parte mais fora da caixa, né, para vocês aí, beleza? Mas é isso, fiquem bem e se protejam aí.